Atos dos Apóstolos, versículo 1 ao versículo número 10, todos acharam aí? Amém? Acompanhe comigo com a leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 10, que diz assim a palavra do Senhor. Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punhavam diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola ao que entrava. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Versículo 4. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Versículo 8. Deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro. Por isso lhe acontecera. Se poder sentar em nome de Jesus, Senhor. Nós vemos aqui, irmãos, a narrativa, capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, a cura de um coxo do templo, da porta formosa. Se nós olharmos o texto mais à frente, o texto vai nos falar que esse homem, ele nasceu coxo. Não foi no decorrer da vida que ele ficou coxo, mas ele nasceu assim. Ele já estava com cerca de quase 40 anos em média, diz a palavra do Senhor mais na frente, quando ele recebeu essa cura, vindo agora Pedro e Tiago. Mas, irmãos, o que eu queria mesmo que nós notássemos nessa noite é que nós temos que entender, sem o Espírito Santo de Deus em nossa vida, nós não faremos nada. Sem o Espírito Santo de Deus dentro de nós não vamos ter uma autoridade, até mesmo a pregar o Evangelho, até mesmo proclamar uma palavra de libertação, alguma coisa acontecer. Primeiramente, nós temos que ter o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, dentro de mim e dentro de você, para que nós possamos ser direcionados pelo próprio Deus, naquilo que Deus quer operar por meio de nós. Se nós olharmos para o livro no qual nós estamos fazendo menção nessa noite, de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que no capítulo de número 1 de Atos, a palavra de Deus vai nos fazer a menção de uma promessa, vai nos trazer a realidade daquilo que foi prometido lá em Joel. Os irmãos sabem disso. Agora o capítulo número 2, capítulo 1 fala da promessa. O capítulo número 2 já vai falar da concretização da promessa. O capítulo número 2 vai falar do derramamento do Espírito Santo de Deus, no qual foi prometido lá em Joel. Lá em Joel, capítulo número 2. Sendo que a igreja, neste momento, Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha sido assunto aos céus,
mas Jesus deixou uma palavra sobre a igreja: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, de autoridade, proveniente do Espírito Santo de Deus. Por isso que eu falei agora mesmo, nós, como igreja do Senhor, sem a autoridade do Espírito Santo de Deus, nada nós faremos na face da terra. Só faremos alguma coisa sob a autoridade do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. E a igreja que ela recebe do Espírito Santo de Deus, nós temos que entender: aquele que recebe do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida é uma igreja que ora. Que a gente vai ver em Atos capítulo número 2, que a Bíblia vai nos falar que a igreja estava unânime, reunida em quem, irmãos? Em orar, buscando ao Senhor. Entendemos, lógico, e é claro, se a igreja não ora, se eu não oro, nós não temos poder de Deus na nossa vida. Se eu sou uma igreja que não clama ao Senhor, se eu não sou uma igreja que não busca a presença e a face de Deus, não vai ter autoridade de Deus sobre a minha vida. Por isso que muitas vezes nós perdemos guerras, e muitas vezes nós perdemos batalha, porque nós não oramos ao Senhor, nós não buscamos pela presença de Deus sobre a nossa vida, nós não buscamos pela autoridade do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Entendemos sim que o Espírito Santo de Deus já foi derramado sobre a nossa vida, mas é necessário nós alimentarmos o Espírito Santo de Deus em nós, até que fique como uma brasa viva, como uma chama viva dentro do nosso coração. Aleluia. Fora isso, irmãos, a igreja não tem poder para fazer nada na face da terra, será somente coisas vãs. Entendemos por isso porque, irmãos, a gente vai se aprofundar um pouquinho no texto, mas nós temos que entender. Eu quero que nós entendamos o primeiro ponto: a promessa tem a promessa, tem a promessa de derramamento do Espírito Santo de Deus, tem a promessa de Deus encher a sua igreja, mas em meio à promessa tem uma coisa que a igreja tem que fazer: buscar o Senhor unanimemente, porque o Senhor ele cumpre com a sua palavra, o Senhor cumpre com aquilo que ele promete, e a palavra do Senhor vai nos falar que existe mais uma promessa que o Senhor ainda falta cumprir. Por quê? Porque ele não veio ainda. É a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para nós possamos fazer parte dessa promessa, nós temos que estar cheio do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, como foi pregado nesta manhã da consagração. Como tinha aquelas 10 virgens, 5 era louco, 5 era prudente, 5 estava cheio da presença de Deus, mas nota-se que as 10 era virgem, nota-se que as 10 era igreja, mas muitas vezes, até mesmo em meio à igreja, tem muita gente que está desapercebido com aquilo que Deus tem colocado na nossa mão. Orar, ter intimidade com Deus é necessário para que nós venhamos fazer as obras de Deus aqui nesta terra. É necessário para que nós venhamos fazer os feitos de Deus aqui nessa terra. Porque nós olhamos para Pedro e João. Pedro e João, eles eram apóstolos, cheios do Espírito Santo de Deus. Eles acabaram de sair do Pentecoste, eles acabaram de sair da presença, de receber a presença do Espírito Santo de Deus, mas mesmo assim agora eles vão em direção ao templo, buscar pela presença de Deus. A oração de que hora, irmão? Na oração da hora nona, que era às 3 horas da tarde. Existia durante o dia 3 orações no templo, 9 horas, meio-dia e 3 horas. E agora Pedro e João estavam indo para a oração da hora nona. Louvado seja o nosso Deus. Buscar mais a presença de Deus. Entendemos que o crente que já está cheio do Espírito Santo de Deus, cada vez mais ele quer se encher do Espírito Santo de Deus. Nós nunca podemos estar satisfeitos pelaquilo que já tem derramado na nossa vida, mas muito pelo contrário, nós temos que buscar cada vez mais revestimento de Deus, porque o dia são maus, os dias são muito dificultosos perante a nossa vida, e nós temos um adversário a combater, e além desse adversário que nós temos a combater contra a nossa vida, nós temos que lutar contra nós mesmos, porque muitas vezes a nossa carne pede para desanimar, para desistir, para parar e largar tudo, mas nós temos que encher-nos do Espírito Santo de Deus, nós temos que encher a nossa vida da presença do Senhor. Diz a palavra do Senhor: não vos enchei de vinho, mas enchei-se do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, no qual está selado, qual é o penhor, qual é a garantia para a salvação de Deus sobre a nossa vida. E muitos retrocedem, muitos param. Por quê? Porque não tem se enchido mais do Espírito Santo de Deus
sobre a tua vida. Tem uma promessa a cumprir ainda sobre a minha vida e sobre a tua vida. Jesus virá e levará a minha vida e tua vida, mas só vai levar aqueles que estão com a lamparina cheia de azeite. Aleluia. E agora Pedro e João, irmãos, eles estavam cheios da presença do Espírito Santo de Deus, mas eles não se acomodaram. Eles não se acomodaram por ter recebido do Pentecoste o Espírito Santo, mas muito pelo contrário, eles têm sede, como foi cantado nesta noite. Eles têm fome e sede de Deus, eles têm fome e sede pela presença de Deus. O verdadeiro cristão, o verdadeiro crente tem que ter fome e sede da presença de Deus sobre a tua vida. Se você ora mais, você busca na palavra, busca mais, se você busca pela presença de Deus, se revista cada vez mais da presença e da autoridade de Deus sobre a tua vida. Louvado seja o nosso Deus, porque só assim o Senhor vai te dar poder para pisar na cabeça de serpente e de escorpião. Louvado seja o nosso Deus. Só assim o Senhor vai te dar poder sobre a tua vida para pisar na cabeça de serpente e de escorpião. Louvado seja o nosso Deus. Entendemos uma coisa: Jesus, ele pode vir a qualquer momento. Jesus pode vir a qualquer hora, e nós temos que nos questionar como está a nossa lamparina perante o Senhor, como está a nossa vida perante o Senhor, como está a nossa vida perante o altar de Deus. Será que está cheio do Espírito Santo? Será que está cheio da presença de Deus? Será que realmente o Espírito Santo de Deus habita e age em nós e através de nós? Louvado seja o nosso Deus. A palavra do Senhor vai nos falar que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus mora em mim, mora em você. Mas o Espírito Santo de Deus vai morar em casa bagunçada? Vai morar na vida de qualquer um? Ah, pastor, o Espírito Santo de Deus foi derramado. Mas a Bíblia vai nos falar que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre aqueles que estavam unânimes buscando pelo derramamento do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Porque tinha 500, abandonaram, ficou só 120 buscando a presença do Senhor. Nós temos que ser daqueles de 120 que buscam a presença de Deus, independente do que vivemos ou passamos, porque o crente não vive pelo que ele passa, mas o crente vive pela fé, o crente vive pela esperança que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o dono da minha vida e da tua vida. Louvado seja o nosso Deus. Agora Pedro e João, eles vão em direção ao templo para orar. Sabe o que me chama a atenção, irmãos? Eles vão em direção ao templo para orar. O mesmo Pedro e João que dormiram no Getsemane. Você lembra disso? Jesus falou assim: ó, ficai aqui, orai e vigiai que eu vou até ali. Jesus foi até lá, orou, voltou. O que estava acontecendo com Pedro e João? Dormindo, desapercebido. Aleluia. Desapercebido. Louvado seja o nosso Deus. Mas nós podemos ver uma mudança. Olha só como que a vida pode ser mudada. O mesmo Pedro e João que andava com Jesus, e Jesus falou: fica aqui, ora, vigiai e orai, porque o espírito está preparado, mas a carne verdadeiramente é fraca. Como eu falei no comecinho, existe uma luta de carne contra o espírito na nossa vida. E Jesus volta e estão dormindo. Agora esse mesmo Pedro e João, eles vão ao templo para orar e buscar da presença de Deus. Irmão, se Jesus orou, foi necessário Jesus orar pela presença de Deus. Imagina a minha vida e tua vida. Se o próprio Jesus teve que buscar a presença do Senhor sobre a tua vida, imagina eu e você se nós não temos que buscar ou não. Imagine eu e você se nós não temos que nos revestir da presença do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. E agora esses dois vão ao templo com uma intenção no coração: orar a Deus na oração nona, das 3 horas da tarde. Diz a palavra do seu Pedro e João, aleluia, Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Louvado seja o nosso Deus. Era levado um homem. Olha só, irmãos, o que acontece. Louvado seja o nosso Deus. Olha o que acontece quando alguém que necessita de mudança encontra com pessoas ou crente cheio do Espírito Santo de Deus. Alguma coisa acontece, não acontece?
Olha o que acontece quando alguém que necessita realmente da parte de Deus na tua vida encontra com pessoas cheias do Espírito Santo, cheias da presença de Deus. Alguma coisa sai em direção da vida deles, irmãos. Versículo número 2: era levado um homem coxo, de que, irmãos? De o qual punhavam diariamente a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola ao que entrava, Olha só, eu quero que os irmãos notem isso comigo. Ele era colocado na porta do templo com um objetivo: era de ouvir a palavra de Deus, era de orar, era para se converter, para pedir E quantas orações tinha no dia, irmãos? Todas as 3 orações levavam aquele homem e botava na porta, porque a esperança daquele homem, de quem levava ele até lá, não disse se era parente, se era amigo, quem levava e ponhava ele na porta, mas a esperança de quem colocava aquele homem na porta era que passasse uma pessoa piedosa, e para passar uma pessoa piedosa, o melhor lugar que, entre aspas, na ideia dele seria na porta de uma igreja, vamos dizer assim, que vai achar mais pessoas bondosas, mais pessoas caridosas, que vai ofertar, que vai dar algum dinheiro para ele. Assim pensava, lógico. Não, lá tem pessoas que servem a Deus, são pessoas piedosas, pessoas que vão ajudar esse coxo de nascença. Então ele era botado na porta do templo chamado Formosa. E lógico, irmãos, que o coxo de nascença ficava lá pensando: alguém vai ter pena de mim. Às vezes ficava com aquela carinha igual o cachorro que caiu da mudança, né, irmãos? Ou às vezes com aquela carinha de deprimido, carinha de triste, para a pessoa chegar e dar uma esmola para ele. Louvado seja nosso Deus. Mas nós olhamos aqui pelo texto que Pedro ele não sente pena dele. Mas sabe o que Pedro sente por ele? Amor. Pedro sente por ele o que nós temos que sentir por muitas vezes aquele que nós vemos perecendo lá fora. Não é ter pena, não é sentimento de pena que nós temos que ter, não. Nós temos que ter um sentimento de amor, levar uma palavra que liberta, levar uma palavra que transforma, levar uma palavra que cura, levar uma palavra que levanta da onde a pessoa caiu e agora a pessoa começa a caminhar com as suas próprias pernas, porque quando ele recebe a palavra de libertação, diz a palavra do Senhor que ele dá um salto e agora começa a andar com as suas próprias pernas. Sentimento de pena, irmãos, ele ia voltar no outro dia de novo. Se Pedro tivesse pena nele, ele ia voltar no outro dia de novo, ele ia voltar no outro dia de novo, e ele não ia receber a cura que ele recebeu na tua vida. Ele não ia receber a transformação no qual Deus fez sobre a vida daquele coxo. Louvado seja o nosso Deus. E o texto vai nos falar, na continuativa aqui, irmãos, versículo de número 3, aleluia, que fala assim: e vendo ele a Pedro e João, o que ele fez, irmãos? Ele viu que ia entrar no templo. O que ele logo fez? Implorava. Oh, aleluia. Ele implorava que lhe desse o que, irmãos? Uma esmola. Aí te vê alguns caminhos inversos, porque de atitudes e decisões que pessoas tomam perante até mesmo o seu milagre, ou perante um milagre pode acontecer na tua vida. Nós olhamos a narrativa da palavra de Deus, que quando havia 2 cegos no meio do caminho, eles clamavam pelo Senhor por uma esmola. Não, Senhor, eu quero ver, eu quero um milagre. Olhamos aquela mulher do fluxo de sangue de cerca de 12 anos, ela jazia, padecia, perdendo sangue, perdendo vida, porque sangue é vida, e vai perdendo, e mesmo assim ela atravessa a multidão, ela vai ao objetivo do seu milagre, ela vai em busca do seu milagre, e ela toca no Senhor, e a palavra do Senhor fala que o Senhor para tudo e olha: alguém tocou em mim. Por quê, mestre? A multidão te aperta, e ele fala: porque de mim são virtudes, porque de mim são o poder, porque alguém tocou em mim de uma forma diferente, porque alguém ousou tocar em mim de uma forma diferente. Louvado seja o nosso Deus. Mas esse coxo, ele não ia ter um templo, e sabendo que lá no templo poderia encontrar pessoas cheias
que poderia levar uma cura para a vida dele. Ele não tem esse objetivo no coração. Aquele que leva ele não tem esse objetivo no coração, mas ele queria uma esmola. Oh, aleluia. E a gente entende, irmãos, que esmola, por que estava de volta lá? Porque a esmola que ele ganhou ontem, ele tinha a esmola que ele ganhou ontem ainda. A esmola acaba, né? E a presença do Espírito Santo de Deus acaba? Aleluia. Aleluia. A presença do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida não acaba. Esmola acaba, esmola passa, mas a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida não acaba nem passa. Porque Jesus encontra com a mulher e a mulher fala assim: ó, esse poço aqui quem nos deu foi o nosso pai Jacó, e nós bebemos desse poço, louvado seja o nosso Deus. Aí Jesus olha para ela e fala assim: minha filha, eu posso te dar uma água da fonte de uma água viva, louvado seja o nosso Deus. Aleluia a Deus. E quem beber dessa fonte jamais terá fome e jamais terá sede, louvado seja o nosso Deus. Aí que a mulher fala: Senhor, me dá sede dessa água. Ela não queria esmola, mas ela queria da fonte da água viva, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Entenda nessa noite. Muitas vezes as pessoas já estão conformadas com esmola, e quando nós temos o acesso ao Deus Todo-Poderoso, está conformado com a vida de conformismo espiritual. Mas o Senhor nos convida nesta noite a nós sermos ousados na tua presença. O Senhor nos convida nesta noite, sermos aquele que pode levar palavras de vida eterna. Oh, aleluia. Mas louvado seja o nosso Deus, irmãos. Ele olha, versículo 3, ele olha para Pedro e João, que ia entrando no templo. Ele implora, irmãos. Ele não somente não pede, ele implorar, irmãos. É um algo, algo que a pessoa está se humilhando, mas não é que se humilhar na questão espiritual para com Deus, mas está se humilhando na questão material, como aqui ele está pedindo esmola. Está pedindo uma esmola. Então ele se humilha. Louvado seja o nosso versículo 3. Ele implorava que lhe desse uma esmola. Aí olha só, Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Oh, aleluia. Olha para nós. Sabe o que, irmãos? Às vezes a gente tem um jargão que é certo, não vou falar que é errado não. Muitas vezes a pessoa fala assim: não olha para mim, não olha para Jesus. Mas o crente cheio do Espírito Santo, Deus vai falar assim: olha para mim, louvado seja o nosso Deus. Porque quando ele fala isso, ele está falando na ousadia do Espírito Santo de Deus. Quando ele está falando isso, ele está falando porque Deus está na vida dele. E se Deus está na vida dele, é como se a pessoa estivesse olhando para o próprio Deus sobre a vida dele. Então você cheio do Espírito Santo, você pode falar assim: ei, olha para mim, louvado seja o nosso Deus. Por quê? Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da presença de Deus, ele fitou os olhos naquele que estava ali colocado na porta formosa a mendigar, e falou assim: olhe para mim, olhe aqui para mim. O texto fala: olhe para mim, olhe para nós aqui. Aí o versículo número 5 fala: ele os olhava atentamente, esperando o quê? O que ele esperava? Receber o quê? Alguma coisa, algum dinheirinho, algum ouro, alguma prata, qualquer coisa que jogasse lá. Não sei se ele dava na mão uma salva, um boné, não sei, um pano esticado no chão, jogasse para ele. Oh, meu Deus do céu, tem muita gente que espera migalha. E quando nós servimos o Deus do ouro e da prata, muita gente espera por migalha. E esse aqui estava esperando por migalha, e quando poderia desfrutar da presença do Espírito Santo de Deus. Mas louvado seja Deus que existe homens e mulheres ousados na presença do Senhor, no qual fala assim: ei, olha para mim, louvado seja Deus, que eu posso te dar algo melhor na tua vida. Eu posso te dar algo que não vai acabar, que não vai extinguir, que não vai parar. Eu posso te dar algo que vai te levar para a vida eterna. Aleluia. Não vou te dar coisas passageiras, porque diz a palavra do Senhor: não junteis tesouro aqui na terra, onde a ferrugem consome, a traça destrói, mas juntais tesouro aonde? No céu. Onde nem a traça,
calma aí, eu vou falar de outra coisa. Eu vou levar você a um nível maior, meu filho. Pode ficar tranquilo que eu vou levar você a um nível maior. Você está muito preocupado com essas coisas aqui, mendigar, coisas terrenas, mas você não veio em nenhum momento buscar pelo teu milagre. E entenda uma coisa, irmãos, louvado seja o nosso Deus. Crente cheio do Espírito Santo pode liberar milagre até aquele que não crê que pode receber o milagre. Aonde está isso, pastor? Aqui no texto. Qual foi o momento que esse moço aqui procurou o milagre, irmãos? Teve um momento? Não foi como o filho, o servo, filho de Davi. Não foi como a mulher do Filho Santo atravessou. Não foi como Jairo, Senhor, vai na minha casa, minha filha está doente, chegou, está morta. O Senhor ressuscitou. Aleluia. Não foi como esses. Mas esse daqui não tinha fé nenhuma que poderia alcançar alguma coisa vinda de Deus, porque ele estava à porta do templo, ele estava à porta do milagre, mas ele não alcançou o milagre pela tua fé, mas ele alcançou o milagre através de homens de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Uma das características, irmãos, olha, uma das características para que a pessoa alcance o milagre é ter que estar cheio do Espírito Santo de Deus. A pessoa, pastor, às vezes eu oro, não acontece, então eu estou sem o Espírito Santo de Deus. Nós temos que entender um ponto na palavra do Senhor, porque todas as coisas é segundo o conselho e a vontade de Deus. Alguma coisa não aconteceu, às vezes o erro não está em você, nem em nós, mas é projeto de Deus. Louvado seja o nosso Deus. O apóstolo Paulo orou quantas vezes, irmãos, pela cura da vida dele? 3 vezes. Chegou? Minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Louvado seja o nosso Deus. A palavra do Senhor vai falar que Timóteo também tem enfermidade no estômago, e eu, apóstolo Paulo, você não beba só água, mas beba um pouquinho de vinho, para que isso possa melhorar um pouquinho, para que você possa aguentar essas enfermidades na tua vida. Louvado seja o nosso Deus. Então nós entendemos que o crente cheio do Espírito Santo de Deus realiza, mas realiza segundo a visão do próprio Espírito que está na vida dele. Não é segundo a minha visão, não é segundo a tua visão, mas a segunda visão do próprio Espírito que está na nossa vida. Louvado seja o nosso Deus. Aí ele fala assim, ó, ei, olha para nós aqui, olha aqui para nós. Aí ele esperou receber alguma coisa, irmãos. O versículo número 5 falou isso, né? Ele esperou receber alguma coisa. Aí o versículo 6 fala: Pedro, porém, ele disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Aleluia. Ele dá a coisa mais preciosa que nós podemos dar para qualquer ser humano na face da terra: Jesus. Aí ele fala: em nome de Jesus, o Nazareno, anda. Aleluia. Anda. Aquilo que aquele moço procurava, ele não encontrou. O que? Esmola. Mas aquilo que ele não procurava, alcançou a vida dele. O que? Perdão, reconciliação, presença do Espírito Santo de Deus, renovo sobre a vida dele. Ele levantou da onde estava prostrado, ele levantou da onde estava caído, porque alguém liberou uma palavra sobre a vida dele, porque alguém liberou uma palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre a vida dele. Entenda uma coisa nesta noite, irmãos: se existem muitas pessoas que nós olhamos e às vezes pensamos que não tem solução para a vida dele, faça somente uma coisa: vai com fé e libera uma palavra, vai com fé e libera uma palavra sobre a vida dele, porque nós temos certeza que quem age é o Espírito Santo de Deus, quem levanta é o Espírito Santo de Deus, quem toca é o Espírito Santo de Deus. Mas eu creio numa palavra liberada com fé, eu creio numa palavra lançada com fé. Então não perca a tua fé, não perca a tua esperança, porque o Senhor, tenho certeza que o Senhor age em nós e através de nós. Libera a palavra, né? Ô Senhor, vai na minha casa, a minha filha está enferma, pode ficar tranquilo, eu irei curá-la. Eu irei curá-la, eu irei salvá-la, eu irei transformá-la. Se nós olharmos para esse texto, irmãos, nós, antes de chegarmos na presença de Deus, nós estávamos mais ou menos igual esse coxo aqui, só preocupado com esmola, enquanto a gente podia estar na presença do Deus do ouro e da prata.
Mas teve alguém cheio do Espírito Santo de Deus que falou da palavra que você não teve? Teve alguém cheio da presença de Deus que falou do Evangelho para você? E tirou você da porta da esmola, e tirou você da onde você estava coxo, da onde você estava prostrado, e falou para você: anda, louvado seja o nosso Deus. Falou para você: levanta e anda em nome de Jesus, o Nazareno, louvado seja o nosso Deus. Porque, irmão, nós entendemos que onde Jesus Cristo entra, passa alguma coisa, acontece. Aleluia. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. O cenário muda de história, o quadro muda de história, as coisas começam a mudar, mas é necessário nós levarmos Jesus conosco, é necessário nós chamarmos a Jesus estar perto da nossa vida. Moisés, quando olha que Deus fala assim: ó Moisés, vocês vão para a terra prometida, eu não vou. Mas Moisés fala: então nós não iremos, nós só vamos se você, o Senhor, for conosco, nós só vamos se o Senhor ir conosco. Assim tem que ser na nossa vida. Nós temos que ir somente se o Senhor ir conosco. Nós temos que entrar pela porta aonde o Senhor está conosco. Nós temos que colocar as plantas dos nossos pés aonde o Senhor estiver. Aleluia. Se o Senhor falar assim: eu não vou, então não vai também não. Se o Senhor falar que não vai deixar de ir sozinho, não vai também não. É necessário nós irmos e convidarmos o Senhor a estar conosco. Louvado seja o nosso Deus. Notório é, ele fala assim: olhe para nós. Preste atenção nisso, irmãos. Ele fala assim: olhe para nós. Está olhando? Aí ele libera a palavra, olha só. Ele libera a palavra. Anda. Mas preste atenção no segredo. O segredo. Ele fala o nome de Pedro. Ele fala o nome de João. O nome de Paulo. Fala o nome de quem? Jesus de Nazaré. Aleluia. É em nome de Jesus. Olha para mim. Eu sou servo de Jesus. Eu estou cheio do Espírito Santo. Eu estou cheio da presença de Deus. Mas você vai levantar e vai andar em nome de Jesus. Aleluia. Porque quem faz a obra é Jesus. Quem levanta é Jesus. Mas usa a minha vida e tua vida. Usa a minha vida e tua vida para abençoar vidas que até mesmo muitas vezes não quer saber de Deus, não quer saber de Jesus, mas uma palavra liberada muitas vezes vai tocar no coração e levar libertação. Aleluia. Isso, irmãos, nem nome, nem nosso nome, não é o nome da denominação que eu sirvo, não é o nome da denominação que eu estou, mas é o nome de Jesus de Nazaré. Louvado seja o nosso Deus. É o nome de Jesus de Nazaré. Ele que fez aquele moço andar. Mas tendo uma coisa nesta noite: tem que ter vasos cheios do Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que profetizam, tem que ter pessoas que liberam a palavra, tem que ter pessoas direcionadas pelo Espírito Santo de Deus a levar a salvação. Quem é a salvação? Jesus de Nazaré. Aleluia. Tem que ter vasos direcionados por Deus para levar a salvação, levar a presença do Espírito Santo de Deus sobre a vida daqueles que estão muitas vezes perdidos, muitas vezes esmolando, muitas vezes pedindo migalhas sobre a tua vida, não sabendo que existe um Deus do ouro e da prata. Não tem ouro, não tem prata. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta, anda. Aí o versículo 7 fala, irmãos: tomando pela mão direita, levantou imediatamente os seus pés e tornozelos fizeram o que, irmãos? Quem dá a mão está oferecendo o que, irmãos? Quem dá a mão está oferecendo o que? Ajuda. Quem dá a mão está oferecendo o que, irmãos? Ajuda. O milagre chegou, o milagre alcançou a vida dele, mas teve alguém que o ajudou. Sozinho ele não sabia o caminho, sozinho ele não ia até Jesus, sozinho não entrava até o templo, sozinho ele não ia alcançar o milagre. Sabe quando, irmãos? Nunca, porque ele preferia esmola. Botava na porta do templo, ele não preferia entrar no templo. Ele preferia esmola. Louvado seja o nosso Deus. Sozinho não ia alcançar o milagre nunca. Mas Pedro fez o que com ele? Estendeu a... levantou. Aleluia.
levantou. Por que eu digo isso, irmãos? Porque muitas vezes nós estamos numa posição de mais apontar, de acusar, de lançar palavras de derrota, de lançar palavras de condenação, do que liberar uma palavra profética sobre a vida de alguém. Anda, em nome de Jesus. Não consigo. Toma a mão. Levanta. Muitas vezes nós estamos muito na posição de apontar. Mas às vezes a pessoa precisa de uma mão estendida para levantar de onde caiu. Muitas vezes a pessoa precisa de uma mão estendida para ela ficar de pé e começar agora a caminhar em nome de Jesus de Nazaré. O milagre alcançou ela já foi alcançada pelo milagre, mas ela não conseguia levantar ainda. Pedro falou: toma minha mão aqui. Por isso que eu falei desde o começo, Pedro não teve pena, mas Pedro teve amor naquela alma. Aleluia. Quem tivesse pena, ele ia dar dinheiro, ele podia pegar até 1 quilo de farinha em casa, de feijão, toma aí, continua no seu jeito de sentar aí, fica dessa forma, isso é pena. Mas quando tem amor, aleluia, quando tem amor, libera uma palavra de libertação e transformação sobre aquela vida. Quando tem amor, libera uma palavra, libera uma mão direita para levantar da onde muitas vezes caiu. Louvado seja o nosso Deus. A palavra do Senhor, irmãos, nos diz que Jesus, ele veio salvar o justo. O justo já está salvo. Ele veio salvar o perdido. Quem precisa de médico? Quem está doente ou quem está são? Quem precisa de ajuda? Quem está em pé ou quem está caído? E se Deus te levantou, e se Deus te fez você estar de pé, entenda uma coisa nesta noite: é para você ajudar quem está caído. Se Deus tem te mantido você de pé, é para você ajudar quem está caído, seja da tua casa, fora da tua casa, em qualquer lugar que você possa passar, que esteja alguém caído. Libera uma palavra de vitória sobre a vida dele. Não libera uma palavra de derrota, não. Esse antes servia, este antes era adorador, não é mais, agora está desviado. Não, muito pelo contrário, libera uma palavra de vitória sobre a vida dele. Ele servia para voltar a servir, ele adorava para voltar a adorar, ele servia o Senhor para voltar a servir o Deus Todo-Poderoso. Não libera a palavra de maldição da tua boca, não, mas libera a palavra que abençoe. Aleluia. Crente cheio do Espírito Santo de Deus, ele faz isso. Ele não pisa na cabeça, não. Pedro podia assim: vou pisar. Pedro falou assim: não, toma minha mão. É crente cheio do Espírito Santo de Deus. Porque muitas vezes nós queremos ser cheio do Espírito Santo de Deus dentro do templo. Nós queremos ser cheio do Espírito Santo de Deus no convívio do Evangelho. Mas nós temos que ser cheio do Espírito Santo de Deus nas almas que perecem, daqueles que necessitam de uma palavra liberada, de uma palavra de vitória, de uma palavra de transformação, de uma palavra de mudança, de quadro de vida. E muitas vezes nós olhamos para a pessoa assim, irmãos, a pessoa nem quer. Aleluia, a pessoa nem quer. A gente olha assim, aí o irmãozinho vem e fala assim: pastor, ele não quer. Não é isso que a gente fala isso? Ô irmão, ô irmã, ele não quer. Deixa, abandona, larga a mão, ele não quer. Vou repetir de novo. Esse moço aqui, irmãos, ele queria ser curado? Não queria, ele queria o quê? Esmola. João e Pedro dizem: João, deixa esse camarada aí. Não, Pedro, vamos deixar ele, deixa de lado. Vamos para a oração. A gente vai perder a oração da hora nona. A gente vai perder a oração de 3 horas da tarde, porque esse camarada não quer nada do nada daqui, só quer dinheiro. Mas não, o texto vai nos falar. Versículo 7, nós falamos aqui: e tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente aos seus pés e tornozelo se firmaram. Olha só, irmãos, uma característica também que tem que ter, irmãos, entenda disso aqui. Porque a gente está falando assim: poxa, pastor, ele virou a palavra de milagre, o milagre alcançou a vida dele, deu a mão, levantou. E agora, quando levantou, que ele se firmou, o que ele fez? Ele voltou de novo à esmola? Ele voltou de novo a se prostrar? Aleluia. Olha o que o texto vai falar o que ele fez, irmãos, quando ele foi levantado. Louvado seja o nosso Deus. Olha o versículo 8. Ele deu um salto, se pôs de pé,
andar, entrou com eles aonde, irmãos? No templo. Aonde ele não queria nem saber, ele só queria estar na porta para pegar esmola. Ele não queria saber nada de Deus, ele não queria buscar pela presença de Deus. E agora ele saltou, ele foi ajudado, ele conheceu o caminho, a verdade e a vida, ele conheceu a libertação da tua vida, ele conheceu o Salvador, ele conheceu o transformador da tua alma, e ele deu um salto, ele entrou no templo reclamando, irmãos, falando alguma coisa, não, ele entrou louvando e adorando a Deus, ele entrou louvando e adorando a Deus. Aquele que recebe transformação da tua alma, ele louva e adora a Deus. Aquele que recebe transformação e libertação verdadeira na tua vida, ele adora ao Senhor. Ele esquece do que ficou para trás, ele esquece quando ele era coxo, ele esquece quando ele ficava mendigando, ele esquece quando ficava pegando migalha, e agora ele olha para o autor e consumador da tua fé, da tua esperança, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez. Aleluia! Agora ele mendiga? Não. Agora ele faz o quê? Louva. Vida mudada. Irmãos, olha aqui. Se a gente vê crente com velho hábitos, já é uma característica que você vê. O Espírito Santo de Deus não cai. Por quê, pastor? O camarada ele recebe, é ajudado, ele dá um salto, entra no templo, e agora em vez de ele continuar na vida dos velhos hábitos que ele tinha, ele fala assim, bota na porta formosa de novo. Não, ele entra louvando o Senhor. Ele entra adorando o Senhor. Irmãos, se nós notarmos uma coisa tão linda nesse texto, é porque o tempo é corrido. Se nós olharmos aqui no capítulo 4, que é a continuação do texto, vai falar que, se eu não me engano, no versículo número 14, ele fala que Pedro e João foram presos por causa disso aqui, tá? Eles foram presos. E quando eles foram presos e levados para o cárcere, sabe o que esse moço fez aqui? Foi ficar na prisão com eles. Ele não voltou, prenderam Pedro e João, vou desistir, vou voltar para a porta do templo, eu não quero mais esse milagre, vou continuar esmolando, vou continuar pedindo esmola, não. Eles foram seguir a Pedro e João, louvado seja o nosso Deus. Ele foi até o cárcere, onde estava Pedro e João, para ficar junto dele, recebendo mais da presença de Deus. E aquele moço foi interrogado, e aquele moço falou, não, foi realmente, eles me curaram, recebi a cura dele, e agora vendo os sacerdotes, vendo agora Anás, Caifás, que não poderia fazer nada contra Pedro e João, o que eles fizeram? Soltaram Pedro e João. Aleluia! E diz a palavra do Senhor mais na frente um pouquinho, irmãos, que vai chegar lá mais na frente, que a igreja, nossa, capítulo 4, versículo 23, se o irmão quiser aqui em casa depois, que a igreja, ela estava em o quê? Em oração. Oh, aleluia! É oração, irmãos, é oração. Se você quer estar revestido da presença de Deus, se você quer ser um crente cheio da presença, cheio de poder de Deus sobre a tua vida, você tem que se revestir na oração, você tem que se revestir na presença de Deus. Louvado seja o nosso Deus. Logo após Jesus ter jejuado e orado 40 dias e 40 noites, ele foi levado para ser tentado pelo Satanás no deserto. Louvado seja o nosso Deus. Vou voltar a falar o que eu falei no começo. Nós perdemos batalhas e lutas, muitas vezes a nossa vida nós somos derrotados por falta de oração. Às vezes nós oramos uma vezinha só na hora de dormir, só uma vezinha só, ainda retiramos indo por orar uma vezinha. A igreja está unânime em oração. Oh, aleluia! Enquanto Pedro e João estavam fazendo sinais, prodígios e maravilha, a igreja estava orando, intercedendo por eles também, com certeza. Ó Senhor, abençoa Pedro e João que está lá pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus. Abençoa Pedro e João, que possa sair cura, que possa sair milagre, que vida possa ser salva, que vida possa ser transformada pelo poder de Deus. Notório uma coisa, irmão, através da cura desse moço aqui, através da transformação desse moço, esse moço entra pelo templo saltando, pulando, dando glória a Deus, louvando ao Senhor. Agora quem estava do templo olha para esse moço e se admira. Esse não é o coxo, ficava na porta famosa, não é ele mesmo, é ele mesmo. Então também nós vamos querer esse Jesus de Nazaré. E diz a palavra do Senhor que agora foram mais de 5.000 almas
jovem. Aleluia. Aleluia. O Senhor alcançou muitas almas ali dentro daquele tempo. O Senhor alcançou muitas almas que conhecia aquele jovem que estava agora coxo há cerca de 40 anos, diz a palavra do Senhor. A forma que Deus agiu, muitas vezes nós não entendemos, irmãos. Mas entenda só uma coisa: você é vaso e eu sou vaso. Esteja disponível para o Senhor usar a tua vida. Aleluia. Esteja disponível para o Senhor usar a tua vida, para abençoar outras vidas, para que outras vidas venham ser libertas, para que outras vidas venham conhecer esse Salvador que é o nosso Senhor, o Deus da nossa vida. Aleluia. Vamos partir para o final, irmãos, versículo de número 9. Ele salta, ele entra no templo, ele louva a Deus, e agora diz o texto do Senhor: viu todo o quê? O povo a andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. Aí aconteceu o que com eles, irmãos? E por causa de quê? Aleluia. Aleluia. Tem como esconder o milagre? Tem como alguém esconder o seu milagre? Tem como alguém esconder o teu milagre? Glória a Deus. Aleluia. Não tem. Não tem como esconder o milagre. E agora o povo olha, se admira. Vamos prender Pedro e João. E engraçado é, irmãos, que como eu falei com os irmãos, o texto é grande. Engraçado é que agora aqueles que olham e se admiram do milagre que aconteceu, Pedro e João falam assim: quem fez esse milagre foi aquele que vocês crucificaram. Aonde está isso? Quem fez esse milagre foi aquele que vocês crucificaram. Aonde? Do versículo 11 ao versículo de número 16. Os irmãos depois mais tempo ver em casa, irmãos. Esse aqui que fez esse milagre é aquele que vocês crucificaram, é aquele que vocês negaram, é aquele que vocês não queriam nem ouvir saber, é aqueles que vocês não queriam nem a presença perto de vocês, é aquele que verdadeiramente fez esse milagre, Jesus de Nazaré, Jesus o Salvador. Irmão, sabe o que muitos poderiam olhar assim e falar assim: nós negamos o nome dele, sim, Jesus. Podia até falar isso, né, irmãos? Mas com certeza não falaram. Mas podia olhar para Pedro e falar assim: você também negou, Pedro. Pedro negou? Mas no passado, Deus joga no rosto? Claro. Deus perdoou. E Deus perdoou a Pedro. Portanto, que o próprio Jesus libera a palavra sobre a vida de Pedro, assim: Pedro, quando você se converter, apacenta as ovelhas. Pedro, quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro se converte. O que Pedro faz? Apacenta as ovelhas. Então não tinha nenhuma condenação para Pedro, porque a própria palavra do Senhor vai falar que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Entenda uma coisa nesta noite: você pode ir até o seu milagre. Entenda uma coisa nesta noite: você pode fazer as obras de Deus aqui nessa terra. Entenda uma coisa aqui nesta noite: chega de ser carregado, louvado seja o nosso Deus. Chega de ser carregado, vai até o teu milagre, mas vai com fé. Vai até o teu milagre, porque o Senhor pode te abençoar. Vai até o teu milagre, porque o Senhor pode liberar uma palavra de encontro à tua vida. Não é tempo mais de ser carregado, irmãos. Não é tempo mais de ser carregado, mas é tempo, agora o texto fala: saltou e adorou o Senhor. Saltou e adorou ao nosso Deus. Irmão, não espere coisas pequenas. Pega isso nessa noite. Não espera coisas pequenas de um Deus tão grande. Não espera coisas pequenas de um Deus tão grande que nós
Louvado seja o nosso Deus. Porque a palavra de Deus vai nos falar em Romanos que eu já dei Jesus, Deus falando, eu já dei Jesus, e eu não posso dar com Jesus, ou consigo, todas as outras coisas. Aleluia. Chega de ser carregado. Anda sobre os seus pés. Caminha até o Senhor. Vai em direção ao teu milagre. Mas vai louvando e adorando a Deus quando não alcança o milagre. Vai buscando a presença de Deus quando não alcança o teu milagre. Porque é o Senhor que pode mudar o quadro da história. Eu tenho certeza que Ele se faz presente aqui nesta noite. O Senhor que pode mudar o rumo de vida, Ele também se faz presente no nosso lar nesta noite. O Senhor que pode mudar o quadro da história, Ele pode estar operando lá, ainda que nós não estejamos lá, mas o Senhor está lá. O Senhor pode mover, então libera uma palavra nesta noite em direção ao Senhor, louvado seja o nosso Deus. Começa a entregar na presença do Senhor o teu milagre nesta noite. Começa a entregar na presença de Deus aquele que muitas vezes você quer que o Senhor alcance. Começa a entregar na presença do Senhor aquilo que o Senhor quer que o Senhor mova na tua vida nesta noite. Mas vai até a presença do Senhor. Caminhe até a presença do Senhor. E quando você caminha, adora. E quando você caminha, louve ao Senhor. E quando você caminha, rasga o teu coração na presença de Deus. Porque diz a palavra do Senhor que Deus não resiste um coração contrito e quebrantado na tua presença. Que Deus não resiste aqueles que se humilham na tua presença. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. O Senhor pode fazer na nossa vida, irmãos. O Senhor pode fazer na minha vida e na tua vida. Os milagres que o Senhor operou e operava no passado, pode acontecer hoje ou não, irmãos? Pode. O Senhor pode operar na minha vida e na tua vida. Porque diz em Hebreus que o Senhor mesmo de ontem, de hoje e será o mesmo para Deus. Ele não nem mudará e nunca mudará. Aleluia. O Senhor não muda e o Senhor não mudará. Irmãos, que Deus abençoe a vida de todos. Aleluia. E que Deus possa cada vez mais e mais e mais encher a sua vida, a tua casa, a minha vida e a tua vida na presença de Deus. E as palmas do Senhor esta noite.